Esperando, esfrisque. Boa noite, vamos aguardar o povo chegar. Para a sessão. Paz de Deus, boa noite a todos. A guerra começa. Meu Deus, eu quero frio. Porque eu não trabalho pra cá. Saco. Por isso. Vamos aguardar os irmãos eles chegando, comentar alguma coisa aí pra gente ver quem tá aí, né, irmãos? Aqui pra mim não apareceu ninguém ainda comentando. Por isso estamos aqui parados. Parado. Vi a Lucineide agora ali, outro celular não estava carregando. Deixa eu ver se eu vou pro outro. Aqui não. Um business aparece. Assistir pelo business. Maria Isabel.
aparecem os comentários nesse celular, o outro não carregou, isso aqui demora. Mas vamos tentar aqui, meu Deus. Pega da minha mãe, deixa eu ver se eu ligo pra ela aqui. Só um pouquinho, deixa eu ligar pra minha mãe, fazer no celular dele. Ah, Deus amado. Ô mãe, negócio abençoado. Traz o celular da senhora aqui pra mim, por favor. Tá? Desliga o celular. O meu não carregou. Tá. Deixa eu... Sim. Olhei o celular, não aparece os comentários. Cada celular é de um jeito. O outro tá descarregado. É tudo lá no improviso, meu Deus. Vamos lá. Boa noite, né? Agora o microfone que vai começar a desandar. As minhas saudações aos que vão chegando aí, a paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz para todos, né? Sejam muito bem-vindos, nós aqui terça-feira e louvando ao Senhor mais uma vez, né, irmãos? Glória a Deus. E se nós estamos na presença de Deus, nós temos uma certeza a afirmar que tudo vai bem. Nós entendemos e acreditamos e confessamos que o nosso socorro vem do Senhor e que Ele é fiel no seu amor. Então nós estamos seguros. Toquei aqui o hino, né, a canção que fala alma cansada. Não se desespere, né, irmãos? Mas eu acredito que aquele que está no Senhor jamais será uma alma cansada, né? Hoje nós cansamos no corpo mesmo, na vida. Viver cansa e cansa muito, né? Viver é uma batalha, né? Na carne mesmo, tanto é que a carne se desgasta, a carne dá a Deus, a carne vai embora, né, irmãos? A carne tem o seu tempo, então faz parte da carne também a canseira, a fadiga, né? Mas nós que servimos a Deus, nós somos libertos, nós temos promessas muito excelentes e nós temos no Senhor descanso e, além de tudo, descanso com harmonia, ou seja, em Deus nós encontramos a plenitude de tudo que nós precisamos para ser feliz, paz, saúde espiritual, liberdade, né? Então aquele que está no Senhor jamais será uma alma cansada, pois do cansaço espiritual, da prisão, né? Jesus veio nos libertar. Então seja você, né, uma pessoa liberta na presença de Deus, né? E jamais queira ocupar essa situação de alma cansada. Existem almas cansadas que estão enfermas na presença de Deus, né? Toda alma, né, que se sente assim fadigada, cansada, é porque ela está carregando certamente algo que ela não pode carregar, né? E tudo que nós pegamos além das nossas forças faz com que nós venhamos, se não tomarmos cuidado, até sucumbir com o peso, né? E às vezes o peso é o mesmo, as nossas forças que vai diminuindo, né, irmãos? Então, qual que é a solução? Sempre será Jesus, né? A recomendação, sempre será Ele aquele que pode nos tornar, que já nos tornou, e aquele que titubeou e hoje novamente se encontra a sofrer esse cansaço da alma. Jesus é aquele que pode te libertar, né? Não sou eu, não é Maria, não é Paulo, não é Tiago, né? Nós somos todos pelo Senhor abençoados, reconhecemos o que Ele fez e nele nós permaneçamos. Mas há quem se distrai, né? Perdendo a fé, né, irmãos? Às vezes, para se cansar, não é necessário, como muitos acreditam, só através do adultério, através da fornicação. Há outras formas também, né? De nós diminuirmos Deus e nos afastarmos de Deus. Talvez seja por aí ainda mais, né, que nós devemos vigiar, porque a gente considera, colocamos outras coisas, né,
a tomarmos cuidado, esquecemos de coisas mínimas. Então, assim, o bom saber que não importa o estado, não importa a condição. Jesus é aquele médico que para ele não tem doença, né, que se fala espiritualmente que essa enfermidade é para a morte. Ou seja, ele é aquele que chega, ele repreende a morte, ele da morte traz a vida, como das trevas ele trouxe a luz. Então, meu Deus, que maravilha nós estamos diante desse Cristo para adorar, por nele confiar e assim ver, ter essa esperança, né? Ter essa força e ter esse ânimo que não sou eu, mas ele que nos fortifica e nos coloca aqui em pé na sua presença para te louvar. Por isso nós temos motivos, nós temos razões, nós fazemos declarações que o homem ouve, né, e fica, de onde vem essa paz, de onde vem essa alegria? Eles olham para nós e veem as lutas como a dele e falam, eu nessa luta eu estaria, não sei fazendo o que, louco. Nós damos graças a Deus, porque Jesus é o nosso tesouro. As coisas materiais ou na vida pode estar em ruim, mas em Cristo tudo vai bem. Nós somos daquele povo, como aquela mulher, né? Tudo vai bem, mesmo faltando tanta coisa, porque nós temos Cristo por excelência, Cristo por nos satisfazer, né, irmãos? Glória a Deus, por isso, Senhor, glória nós te damos por esse amor maravilhoso e por essa fé que só tu poderia ter plantado e assim feito crescer dentro de nós, né, irmãos? Glória a Deus. Então, se tu, Senhor, eu não sou dessa maneira, eu não tenho essa força, então você só se lançar aos pés do Senhor, adorar, né? Porque a força que está em mim, que está na igreja, ela vem do Senhor. Ele é a seiva que corre em nós, né? Glória a Jesus. Há pessoas que se conformam em falar, eu não sou assim. Há pessoas que se consolam em se fragilizar e dizer que eu sou uma mulher fraca, que eu sou um homem fraco, né? E que nós possamos falar que nós podemos todas as coisas, porque nós cremos e vivemos daquele que nos fortalece, né, irmãos? Glória a Deus. E nós breve o veremos. Glória a Jesus. Estamos aqui remindo o tempo, Senhor. Glória a Deus. Vem no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Que prazer na vinda do Senhor, irei eu receber com seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Na vinda do Senhor deslutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão e além, de onde virá para viver com Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu pousarei, de toda dor por Deus livre serei.
Glória a Deus. Meu Pai, que maravilha, Jesus, saber que breve, né? Bendito seja Deus. Os dias vão nos ensinando, o tempo, Senhor, vai gritando mais alto. Nós vemos que muito mais do que nós achávamos está perto de Jesus para mim e para você, que a Ele, que nele espera Ele aparecer, né, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja Deus. Viva o Senhor Jesus. O hino 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vem aclamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé já te salvou. E logo ouviu o Bartimeu e ao bom Jesus louvava.
Bendito seja o Senhor Jesus, né, irmão? Nós entendemos no hino desse aqui, né, que Jesus, ele tem todo o poder, né? E ele, o que cabe somente está em nós crermos, né? Tudo compete a mim crer, glória a Jesus, a mesma coisa, né? Nós não temos mais o que fazer pela salvação. Pela salvação Jesus veio porque nós não tínhamos condição nenhuma para fazer algo para ser salvo. Jesus veio e fez. Ele veio, pagou, veio, comprou, lavou, justificou. Então está feito. Nós estamos salvos, glória a Deus. Porém, é necessário nós crermos. Se nós não cremos, nós não vivemos isso, né? A única coisa que Deus pede para nós é crer. Crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o próprio Deus, que Ele foi o Deus encarnado, glória a Jesus, né? E que Ele mostrou a história mais linda, né? O próprio Criador, né? Naquele momento se curvando, mas Ele se curvava pelo amor, mostrando que o amor vence, mostrando que o amor salva, que o amor restaura, e que por isso Ele é Deus de amor. Oh, meu Deus, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte do perdão. Agora, tudo isso nós temos hoje gratuitamente, porque Ele pagou e dá direito de nós nos tornarmos dEle, mas nós não conseguiríamos nada se nós não crermos. Então é necessário crer. Então, o que está em mim, a minha parte, o Senhor não fará. É aí que está a diferença, né? Esse homem chegou e ele creu, e por ele crer, ele recebeu. O Senhor podia, né, ter libertado ele antes, mas era necessário ele estar diante do Senhor e testificar que foi a fé dele que o salvou, né? Porque Jesus já estava pronto, o que faltava era ele, através da fé, tocar no Mestre, né, irmãos? A mesma coisa, muitas coisas que o Senhor enfraqueceu, tampouco ele se esconde, né? Ele continua no seu trono reinando e todo o poder está sob as suas ordens. Cabe a você unicamente crer para alcançar. Sem fé não se agrada, de Deus nada se recebe. Grandioso é Tu, Senhor, eis-nos aqui. O hino 500, amém a todas as saudações, boa noite a todos, glória a Jesus, né? Bendito seja Deus, graças a Deus que tudo é pela fé, né? Bendita a fé, aniquila o poder do mal, aniquila o poder do ouro, da corrupção. Meu Deus, tudo que Tu faz é perfeito, né? Por isso Tu és santo, 3 vezes santo, glória a Deus. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor. Viverei sim nesta pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor, e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador
para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente pra gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as vestes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar sim nesta pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos, lá no céu eu vou morar, e dar glória para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Bendito seja Deus, né, irmãos? Mais uma vez nós nos sentimos como aquele homem mesmo, né? Como foi dito aqui ontem, né? Ele se maravilhou com o Senhor e queria ir aonde o Senhor fosse. O Senhor falou que restava alguma coisa para ele, vender tudo que ele tinha. E ele ali pensou e não foi. Ele, na verdade, ele tinha se maravilhado, acredito que era uma pessoa de muito poder, fazia as coisas corretas, mas, né? Ele não viu realmente o valor, a joia, o tesouro que era Cristo, pois ele hesitou e ficou com os bens terrenos, né? Não conseguiu se despojar de tudo que tinha. Se ele tivesse visto realmente, né? Glória a Jesus, ele teria Jesus por mais precioso, e ele ali mesmo lançava seus pés e o adorava, né? E o Senhor fala que ele receberia 100 vezes mais tanto do que ele teria deixado, seguindo ao Senhor. Glória a Deus, e nós olhamos para isso, né? E vemos, meu Deus, olha, né? Aonde com todo o dinheiro do homem ele terá uma morada assim em glória, né, irmãos? Uma cidade como a Bíblia descreve, esperando a igreja para com Cristo, né? Reina, glória a Jesus. Então, isso tudo é fé, né? Glória a Jesus que nos faz crer e assim nos deleitarmos nas maravilhas que são para nós muito excelentes, que a palavra de Deus escreve para nós, né? Como é bom crer, Senhor, por isso a felicidade do crente está em crer na palavra de Deus. Essa palavra nos promete coisas que o mundo não teria se quisesse para nos dar, nem alguém poderá inventar. Glória a Jesus, né? Bendito seja Deus, nós queremos sim ver essa pátria aqui por nós, Senhor. É amada e desejada por ser a tua habitação e tu está nesse lugar.
Glória a Deus. O hino 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai
mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Bendito seja Deus. Nesse caso aqui, nós damos graças a Deus, porque, Senhor, nós temos chegado até aqui, porque Tu tem vindo conosco, né? Tu tem nos trazido sob as Tuas ordens, nós temos vivido. Glória a Deus, nós damos graças a Deus, que até o pecado para nós realmente hoje é pecado, né? Para nós hoje é tristeza, é dor. Alguém, né, por mais contraditório que seja, às vezes cedemos à carne, Senhor, mas o Espírito se quebranta, porque nós, pela doçura que nós provamos, glória a Deus, ao sentar-se à mesa, e pelas vestes que Tu nos deste também, ou seja, por todo o adorno e preparo que Tu a nós concedeste para estarmos diante de Ti, a Tua mesa se assentar. Quando nós, Senhor, erramos, Senhor, em práticas, em coisas que não convém mais, damos graças a Deus, porque nós sentimos que nós erramos, que nós pecamos e o nosso espírito se entristece. Isso para nós, Senhor, ao mesmo tempo, essa tristeza vem do pecar, mas a acusação vem do Senhor viver em nós. Glória a Jesus, e nós não podemos mais nos conformar com o pecado. Mas nós damos graças a Deus, porque às vezes olhamos para o lado e vemos pessoas que pecam que nem nós e que quer, Senhor, tirar para nós, né, o cetro da equidade do Senhor que nos leva à Sua presença. Glória a Jesus, né? Mas nós olhamos para o Salvador e vemos que Ele continua sendo Salvador, sendo um mediador, sendo porto seguro, sendo água viva, água que tem poder de purificar qualquer que seja o pecado. Por isso nós Te louvamos, Senhor, porque Tu é aquele que sabe quebrantar. E nós, Senhor, quebrantado, às vezes Tu é aquele que nos leva para andarmos pelo deserto e andarmos por caminho que poderia ser curto, mas nós mesmos causamos, Senhor, né, que fazemos que Ele se estenda, porque se nós não aprendemos hoje, damos graças a Deus que tem nos dado amanhã para nós nos arrependermos e assim na Tua presença contigo irmos aprendendo. Por isso nós podemos afirmar que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Nós temos chegado por méritos de Cristo, por benevolência do Senhor, por misericórdia, por ser Ele o caminho, por ser Ele a luz que nos guia, que nos acusa, e ao mesmo tempo o Senhor é aquele que acusa e traz consigo a solução. Ele traz consigo o perdão, desde que haja em nós arrependimento e desejo, Senhor, de se santificar. Glória a Deus, né? Bendito seja Deus. Uma coisa é certa, que às vezes, né, passamos pela fraqueza para também nos tornarmos mais fortes, porque entendemos que Teu amor, nós pensávamos que podíamos medir, mas Tu mostra para nós que Ele é sem medida. Então nossa boca se abre e fala, damos glória por Tu ser o Deus da salvação. Senhor, Tu és quem é, e assim permaneça, né? Glória a Jesus, nós somos felizes, porque na Tua presença há abundância de dias, há esperança, há mudança, né? Há transformação, há perdão, né? Por isso nós o amamos e queremos, onde quer que nós somos, Senhor, que Tu esteja conosco, porque Tu é a paz, a segurança daquele que em Ti confia. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. No 578,
O mestre mar se revolta, o mestre mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de treva, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se preste a submergir. Ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mar, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço tu vem banir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo me acudir. As ondas tendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma e não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus.
Deus maravilhoso, esse é o nosso Cristo. Lembrei que eu tenho uma amiga minha, que trabalhei com ela aqui em Balneário Camboriú, e ela não é da igreja assim, né? De frequentar a igreja, mas é uma pessoa cristã. E ela gosta muito das lives. E tem essa questão do Facebook, que muitas das vezes, né, o Facebook não avisa, não informa, e tem vezes que a pessoa tenta entrar também, né? Diz que a tela trava, fica aquela tela escura. Quem participa sempre sabe como que é o Facebook, ele faz isso tudo para tirar o engajamento, né? Toda hora está saindo seguidores, é o Facebook que vai tirando um monte de coisa, enfim. E ela falou para mim, já várias vezes essa semana, ela falou, meu Deus, que bênção que é a sua live, né? Eu estava assim, de repente naquele dia eu procurando, eu encontrei. E foi maravilhoso, né? Como que a gente muda nosso ânimo, é uma paz tremenda. E eu estou indo para o trabalho, eu acordei, no outro dia que ela foi ver, de manhã, comecei a ver um pouco, agora estou indo para o trabalho, quando chegar lá vou terminar de assistir a live toda, hein? E assistir na hora do almoço. Daí eu fiquei pensando, né, irmãos, coisa maravilhosa. Não sou eu, né? Eu, como já falei para os irmãos, de modo algum, eu dou glória a Deus assim, por nós estarmos sendo vasos, não só eu, como aqueles, todos que estão aqui somos, né? Porque sozinho eu não estaria aqui. E somos vasos, onde a nossa essência é Cristo, o nosso foco e o centro é Ele também, né? E é Ele entre nós que se confirma e traz essa alegria. Esse desejo da pessoa chegar, né, ir para o trabalho e falar, quando chegar lá eu vou terminar de ouvir e falar, que maravilha, como me fez bem, né? Então esse é o Cristo que nós servimos, glória a Jesus. E às vezes nós não sabemos como foi cantado ali, né? Mas nós estamos indo para o deserto. Às vezes as pessoas levam assim, tem que ir para o deserto para ver a palavra de Deus cumprir. Não necessariamente, nós vivemos uma luta espiritual, o campo, né? O Senhor falou que é grande a seara. E há muitas pessoas precisando do Senhor Jesus. Não se preocupe em ela ir para a tua igreja, né? Você acreditar que Deus só fez a obra quando ela estiver na sua igreja. Traga ela para os pés de Jesus, deixa que Cristo a leve ao Pai, né? As demais coisas é particular, a fé de cada um, onde ela quer estar, né? O importante é você ver que a pessoa está em Cristo, glória a Jesus, né, irmãos? E assim, é maravilhoso, por onde nós passamos, nós vemos, né, pessoas que amam, que servem e que o Senhor está nela, e assim nós juntos louvamos e glorificamos a Deus, né? Bendito seja o Senhor. E esse hino aqui mostra o poder de Deus. Não há tempestade, não há onda que possa ser levantada. Tenha sempre em mente que o que te assusta, ele está sob as ordens daquele que tu serve, que te chamou. Ele criou, né, as ordens, né, naturais. Tudo acontece porque Ele permite. Ele desfaz qualquer que seja o embaraço, qualquer que seja a dificuldade. E aquilo que te amedronta, coloca no lugar disso, desse medo, paz, fé, para que tu possas se sentir segura mesmo em alto mar, né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu vou tocar mais outra e vou encerrar. Quinhentos e 97. Graças dou por esta vida e o bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho,
por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Esse hino é maravilhoso, né, irmão? Quem se ateve, entendeu a palavra, né, dele aqui, ele é o hino onde a pessoa, como cristão, em tudo ele dá graças a Deus e em tudo ele enxerga o Senhor, né? Ele dá graças pela vida, pelo bem que foi lhe revelado, pelo futuro, por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças pelo perdão, pela azul celeste, por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem limite, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Coisa maravilhosa, né? Eu penso assim, esse deveria e deve ser o sentimento e a posição do verdadeiro cristão. Nós devíamos, acredito, vivermos só em agradecimento a Deus. Mas Deus entende, né? Nós somos carnais, né? E por isso nós lutamos, né? Para nós chegarmos à vida eterna e Paulo falava, né? Anseio, Senhor, para deixar aqui para estar com o Senhor, para estar livre de coisas que nos às vezes coloca distante do Senhor, né? E lá na glória nada mais irá nos separar. Mas assim nós temos pela fé, como já dito hoje aqui, a graça de podermos estarmos sempre com o Senhor. Cabe a mim, cabe a você. Às vezes nós vamos aos pés de Deus, unicamente vamos 3, 4 vezes, 5 vezes ao dia, ou até mais. Vivemos só clamando ao Senhor, mas não é pela sua presença, é pelo que nos machuca, é pelo que nos aflige. Então nós estamos indo diante dele, não para adorar, mas como pessoas interesseiras. E ali nós até voltamos a fazer coisas que nós em outro momento jamais faríamos. E será que nós estamos voltando realmente por adorar ou pelo nosso interesse, para mostrar, para querer braganhar com o Senhor, né? Talvez estou falando a palavra errada aqui, fazer uma troca com o Senhor, né? Se tu fizer isso para mim, eu farei mais alguma coisa. Mas se estivesse tudo bom, tudo em paz, não haveria esse voto, não haveria, né, essa busca, né, irmãos? Então, que nós possamos sermos aquilo para que o Senhor nos chamou e nos tornarmos, né, irmãos? Nós estamos na graça e a graça ela nos leva, nos liga ao Pai. E que nós possamos irmos aos pés do Senhor para adorarmos. Às vezes o Senhor nos ouve, nos atende e nós damos graças a Deus. Só que nós não percebemos que a nossa alegria, ela não veio porque quando nós estávamos ali em constante oração, o Senhor nos visitava. Não havia nem como Ele nos visitar, porque nós só vivíamos chorando, nos lamentando,
né? Como que esfregando na cara dele o nosso sofrimento, e como ele permite uma coisa dessa, de certa forma, querendo se cobrir de humildade, mas sendo ainda soberbo, querendo questionar o Senhor, porque tantas coisas acontecem, né? E o Senhor é bom, as coisas às vezes acontecem, né? E nós damos graças a Deus. Porém, se nós pararmos e formos olhar para trás, nós não sentimos a alegria, nós não sentimos a visitação do Senhor. Nós vamos ficarmos felizes porque Deus ouviu a minha oração, deu o que eu queria. A pessoa, ela se alegra quando ela conquista alguma coisa. Agora, é importante, e ela percebe também, traz o agradecimento, porque ela viu que sem Deus ela não conseguia, e é necessário ela estar com Deus. Então tem muitas pessoas também que permanecem buscando a Deus unicamente por interesse, não é por adoração. Pode ser que adora, mas não vem no primeiro termo, né? Na primeira cláusula. Então, irmãos, bem-aventurado aquele que muitas das vezes as coisas não acontecem do jeito que você quer, mas que você, glória a Jesus, talvez nem liga tanto para isso, porque você está com o tempo ocupado sentindo a presença de Deus, né? Que nós possamos viver o que esse hino fala, estamos na presença do Senhor e dando graça, se nós acreditamos que tudo isso vem de Deus, então nós nisso vemos Deus também. A alegria do cristão deve vir de em tudo de onde ele vê o Senhor. Senhor, eu te vejo na minha luta, na minha tribulação. Eu te vejo na minha luta, na minha tribulação, na minha enfermidade. Eu vejo tu sendo a minha força. Eu vejo a minha tentação. Eu vejo o Senhor sendo o meu livramento. Eu vejo na escuridão o Senhor sendo a luz dos meus olhos. Eu vejo na minha fraqueza o Senhor sendo a minha força, Senhor. Eu vejo que tu é aquele que me transporta. Glória a Jesus. Às vezes estou parecendo, se eu não fechar os olhos, fechando os olhos quando abrir, estarei tragado. E vejo que tu me tiraste dali, tu me transportaste, Senhor. Tiraste um lugar e me transladaste para o outro. Então, Senhor, eu vivo dos seus livramentos, e esse livramento tudo vem do teu amor que é puro, sem contaminação, sem interesse algum. Por isso, né, a obra maravilhosa que Deus fez foi ter amado. O amor de Deus é incondicional quando nós vemos e Ele testifica que Ele nos amou em pecado. Nós temos o que oferecer, Ele ofereceu tudo por nós. Então que nós assim aprendamos realmente sermos servos de Deus, que é onde nós possamos mostrar a nossa adoração por Senhor. Que nós o buscamos e não venhamos nos conformar. Senhor, não viemos falar, eu não vou sair daqui enquanto tu não me atender. Não, eu não vou sair daqui enquanto eu não sentir a tua presença, porque a tua presença é para mim o bem mais precioso nesta vida e na vindoura, Senhor. Tu és o que permanece, Tu és o que me faz saltar daqui para a vida eterna. Tu és aquela fonte que jorra, que me transforma, o ânimo que me encoraja, que me satisfaz, Senhor. Na Tua presença eu não quero buscar nada em outro lugar, porque Tu és uma fonte maravilhosa. Oh Deus, Tu faz, Senhor, que eu me sinto, Senhor, como aquele que nele criasse asa. E Tu me faz sair, Senhor, do abismo, Senhor. Tu me faz voar, Senhor, para a Tua presença, e nela encontro paz e segurança. Por isso eu te dou graça, Senhor. Como posso dizer ou negar que eu não tenho nada? Eu tenho tudo, a fé que me salva e que me tirará daqui e me levará à glória. Então, né, irmão, que nós sejamos isso, e por assim sermos felizes, nos sentimos seguros e temos motivo para nós queremos a Tua presença. Senhor, eu venho te buscar, eu venho orar, porque eu quero mais uma vez a Tua presença sentir. Glória a Jesus. E assim nós vamos nos santificando, negando mais o mundo, né? Nos entregando mais a Deus, uma vez que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, se o que é bom é a Tua presença, eu me santificarei para tê-la junto comigo. Meu Deus, como é bom te sentir, como é salvo estar nas Tuas mãos, como é seguro estar na Tua presença. A Tua unção é tudo para nós, né, irmãos? Glória a Deus. Por isso nós cantamos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, e queremos cantar e recantar. Graças, oh, por tudo, Senhor, que Tu permite nos viver, por Tu ser acima de qualquer coisa, ser o nosso Deus, o nosso amor, a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso caminho, a nossa vida eterna, a segurança de que um dia nós estaremos contigo. Glória a Deus. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, uma noite abençoada, um bom descanso, e aqueles que nos apoiam, multiplique cada vez mais o Senhor, a condição para que possam assim ajudar aquilo que tem, glória a Jesus, o Senhor multiplicado. Nada venha nos faltar, viu, irmãos? E assim, vamos todos juntos dando graças a Deus e vendo Deus operar. Paz de Deus, paz do Senhor. Boa noite a todos. Deus abençoe. Glória a Deus.